Você já se perguntou como um simples profeta teve a coragem de confrontar o rei mais poderoso de Israel e, com apenas algumas palavras, alterar para sempre o destino de uma dinastia? Existe uma história oculta por trás da figura de Natã, o profeta, que vai muito além do confronto com Davi. Uma narrativa que conecta pecado, profecia, tragédias familiares e, surpreendentemente, a própria linhagem messiânica que chegaria até Jesus Cristo. O que você está prestes a descobrir revelará como as palavras de um homem de Deus podem ecoar através de gerações, moldando não apenas destinos individuais, mas o curso da história da salvação. A palavra Natã vem do hebraico Natan, que significa aquele que dá ou dom de Deus. Na época, os profetas eram considerados mais do que simples mensageiros divinos. Eles eram os porta-vozes autorizados do Altíssimo, capazes de falar diretamente aos corações dos reis. Para aquela sociedade, isso significava que Natã carregava uma autoridade que transcendia hierarquias políticas, porque eles viviam em um contexto onde a palavra profética era reconhecida como decreto divino. Imagine por um momento Jerusalém no século X a.C. Arqueólogos descobriram que a cidade de Davi ocupava aproximadamente 12 hectares, uma área relativamente pequena, onde cerca de 2.000 habitantes viviam em casas de pedra, construídas em terraços. A residência real, segundo escavações recentes na cidade de Davi, ficava no ponto mais alto, simbolizando não apenas poder político, mas proximidade com Deus. Era neste ambiente de protocolo rígido e reverência real que Natã precisaria executar a missão mais delicada de sua vida profética. O contexto cultural explica que naquela época os reis orientais eram considerados semideuses, intocáveis em sua autoridade. Confrontar um monarca diretamente poderia resultar em morte imediata. Mas aqui vem a primeira revelação que muda nossa compreensão. Natã não apenas sobreviveu ao confronto com Davi, ele se tornou o arquiteto espiritual das decisões mais importantes do reino. Especialistas em psicologia antiga explicam que o método utilizado pelo profeta demonstra um conhecimento sofisticado da mente humana que estava séculos à frente de seu tempo. Para entendermos a genialidade estratégica de Natã, precisamos saber que naquela época as parábolas eram a forma mais eficaz de contornar as defesas psicológicas de pessoas em posições de poder. Antropólogos culturais revelam que esta técnica permitia que a verdade penetrasse no coração antes que a mente racional pudesse criar resistência. Era uma forma de guerra psicológica espiritual que poucos dominavam. Recentes escavações na região da antiga Jerusalém revelaram tabletes de argila contendo registros de outras cortes orientais, onde profetas tentaram confrontar reis diretamente e foram executados. Isso torna a abordagem de Natã ainda mais extraordinária. Historiadores explicam que a sobrevivência de um profeta após confrontar um rei dependia não apenas da coragem, mas de uma sabedoria estratégica que combinasse verdade divina com conhecimento profundo da natureza humana. A parábola da ovelha, registrada em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 15, revela uma estrutura narrativa que psicólogos modernos reconhecem como técnica de espelhamento indireto. A palavra hebraica utilizada para ovelha é kibza, que no contexto pastoral da época representava não apenas um animal doméstico, mas um membro da família. Os pastores antigos dormiam com suas ovelhas, protegiam-nas com a própria vida e desenvolviam vínculos emocionais profundos com cada animal. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre comunicação confirmam que Natã utilizou uma técnica psicológica que seria redescoberta pela ciência apenas no século XX.
Ele criou um cenário onde Davi se tornaria juiz de sua própria causa sem perceber. Imagine-se naquela época, quando um rei tinha poder absoluto sobre vida e morte, e de repente se vê confrontado não pela autoridade externa de um profeta, mas pela própria consciência despertada através de uma história aparentemente simples. O momento climático da parábola ocorre quando Davi, indignado com a injustiça do homem rico que roubou a única ovelha do pobre, declara: "Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso é réu de morte." A palavra hebraica para réu de morte é Ben-Mavet, literalmente filho da morte. Davi estava profetizando sobre si mesmo sem saber. Especialistas em linguística hebraica explicam que esta expressão carregava um peso legal definitivo. Era uma sentença irrevogável. E aqui vem a revelação que transforma toda a nossa compreensão do evento. Quando Natã declarou: "Tu és o homem", ele não estava apenas confrontando um pecado individual. Ele estava ativando uma lei espiritual que o próprio Davi havia pronunciado. A palavra homem, em hebraico, é ish, que no contexto legal da época significava o responsável, aquele que deve prestar contas. Por séculos pensávamos que esta era apenas uma repreensão profética, mas descobertas arqueológicas de códigos legais e titas contemporâneos revelaram que esta fórmula seguia um padrão jurídico rigoroso. O acusado se tornava seu próprio juiz. Documentos da época confirmam que nas cortes orientais antigas, quando alguém pronunciava uma sentença sobre um caso apresentado em parábola, essa decisão se tornava legalmente vinculante se o julgador fosse posteriormente identificado como o culpado. O que Natã fez foi transformar Davi em juiz e réu simultaneamente, utilizando a própria lei real contra o próprio rei. Para aquela sociedade, isso era revolucionário, porque subvertia completamente a estrutura de poder. Um súdito estava usando a autoridade real contra o próprio rei, e o fazendo de forma que o monarca não podia contestar sem negar sua própria justiça. Engenheiros sociais modernos explicam que essa estratégia criou o que hoje chamamos de paradoxo de autoridade. Davi não podia punir Natã sem admitir que ele próprio merecia punição. Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão sobre as consequências do confronto de Natã. Em 2010, escavações em Tel Dan revelaram uma estela que menciona a casa de Davi e faz referência a maldições proféticas que perseguem gerações reais. Isso confirmou que as palavras de Natã não foram percebidas apenas como repreensão espiritual, mas como decreto legal com implicações dinásticas. A maldição pronunciada por Natã em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12, segue uma estrutura profética específica que especialistas em literatura hebraica chamam de oráculo de consequências geracionais. A palavra hebraica shereb, traduzida como espada, carregava o sentido de violência sistemática e guerra civil. Quando Natã declarou que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, ele estava profetizando um padrão de conflito interno que se manifestaria através de gerações. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que registros assírios contemporâneos mencionam a casa real de Judá como sendo amaldiçoada por conflitos internos, sugerindo que a reputação desta maldição se espalhou por todo o Oriente Próximo Antigo. Isso demonstra que as palavras de Natã transcenderam os limites de Israel e se tornaram conhecimento geopolítico na região. A primeira manifestação da maldição profética ocorreu na própria família de Davi, através do incesto de Amnon com Tamar e o subsequente assassinato de Amnon por Absalão. A palavra calá, utilizada em 2 Samuel, capítulo 13, para descrever o ultraje de Amnon, significa literalmente profanação ritual, indicando que este não foi apenas um crime familiar, mas uma violação cósmica que ativou consequências espirituais.
Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que os códigos de honra familiar no Oriente Próximo Antigo consideravam o incesto entre meio-irmãos como uma abominação que contaminava toda a linhagem real. Tabletes ugaríticos da mesma época descrevem rituais de purificação necessários quando tais violações ocorriam em famílias nobres, mas no caso de Davi, não há registro de que estes rituais tenham sido realizados. Especialistas em antropologia bíblica explicam que Absalão esperou exatamente 2 anos antes de executar sua vingança contra Amnon, porque este era o período legal mínimo para provar que a justiça real havia falido. Quando Davi não puniu Amnon, Absalão assumiu o papel de executor da justiça familiar, ativando um ciclo de violência que duraria gerações. A rebelião de Absalão, registrada em 2 Samuel, capítulos 15 a 18, revela aspectos políticos e espirituais que historiadores só começaram a compreender plenamente com descobertas arqueológicas recentes. Em 1993, escavações em Hebrom revelaram evidências de uma administração paralela estabelecida por Absalão, incluindo selos reais alternativos e documentos oficiais que desafiavam a autoridade de Davi. Isso confirma que a rebelião de Absalão não foi um golpe impulsivo, mas uma operação política sofisticada que explorou precisamente as fraquezas espirituais e morais de Davi, expostas pelo confronto com Natã. A palavra kasher, utilizada para descrever a conspiração de Absalão, significa literalmente amarrar ou vincular, sugerindo que ele criou uma rede de alianças baseada na percepção pública de que Davi havia perdido a legitimidade moral para governar. Geólogos descobriram que a fuga de Davi através do Vale do Cédron durante a rebelião de Absalão seguiu uma rota específica que corresponde exatamente ao caminho da humilhação profética. A distância percorrida, aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, representava simbolicamente o afastamento do rei de sua fonte de poder espiritual. Mas aqui vem a reviravolta histórica que revela a complexidade do ministério profético de Natã. Mesmo tendo pronunciado a maldição sobre Davi, o mesmo profeta se tornaria o arquiteto da sucessão de Salomão ao trono. Isso demonstra que Natã não era apenas um profeta de julgamento, mas um estrategista espiritual que compreendia os tempos de Deus para a punição e restauração. Em 1 Reis, capítulo 1, versículos 28 a 39, vemos Natã orquestrando a ascensão de Salomão ao trono em uma operação que combinou revelação profética, estratégia política e timing divino. A palavra Melech, utilizada para confirmar Salomão como rei, é a mesma utilizada quando Davi foi ungido, indicando continuidade dinástica, apesar da maldição familiar. Especialistas em ciência política antiga explicam que Natã conseguiu o que poucos conselheiros reais na história antiga alcançaram: influenciar 3 gerações de monarcas, Davi, Salomão e, através da linhagem, toda a dinastia davídica. Documentos administrativos do período salomônico, descobertos em escavações em Gezer, mencionam Natã, o profeta do rei, como tendo autoridade sobre nomeações de governadores provinciais. Para aquela época, isso era absolutamente revolucionário, porque significava que um profeta havia se tornado essencialmente um primeiro-ministro espiritual do reino. Antropólogos culturais revelam que esta foi a primeira vez, na história antiga do Oriente Próximo, em que um líder religioso acumulou influência política duradoura, através de múltiplas gerações reais. A revelação mais surpreendente sobre Natã emerge de sua aparição na genealogia de Jesus, registrada em Lucas capítulo 3, versículo 31. Por séculos, estudiosos se perguntaram por que Lucas incluiu Natã, filho de Davi, na linhagem messiânica.
aparentemente contradizendo a genealogia de Mateus, que segue a linha de Salomão. Mas descobertas de manuscritos qumrânicos na década de 1950 revelaram uma tradição judaica que considerava Natã, o profeta, como tendo sido adotado espiritualmente na família davídica. Isso significa que o confronto entre Natã e Davi não resultou apenas em julgamento e maldição, mas em uma incorporação do profeta à própria dinastia que ele havia repreendido. A palavra Ben em hebraico pode significar tanto filho biológico quanto filho espiritual ou sucessor autorizado. Lucas estava registrando não apenas uma linhagem física, mas uma linhagem profética que conectava Natã diretamente ao Messias. Historiadores explicam que esta tradição sugere que a maldição pronunciada por Natã sobre a casa de Davi foi, paradoxalmente, o meio pelo qual ele se tornou parte da solução redentora de Deus para Israel. Em vez de simplesmente condenar, o profeta foi incorporado ao plano divino de salvação através da linhagem messiânica. Recentes escavações revelaram que nas proximidades da antiga Jerusalém existia um complexo funerário conhecido como Túmulos dos Profetas, onde uma das sepulturas apresenta inscrições que mencionam Natã, que falou a verdade aos reis e se tornou pai de gerações. Embora não possamos confirmar que se trata do mesmo Natã bíblico, a datação arqueológica corresponde ao período davídico. A análise psicológica moderna do método de Natã revela técnicas que anteciparam descobertas científicas por mais de 2.500 anos. O que hoje chamamos de terapia narrativa, usar histórias para ajudar pessoas a reconhecer padrões destrutivos em suas próprias vidas, foi aplicado pelo profeta com precisão cirúrgica. Especialistas em neurociência explicam que quando ouvimos uma história que ressoa com nossa experiência pessoal, áreas específicas do cérebro são ativadas, criando conexões neurais que facilitam insights e mudanças comportamentais. Natã intuitivamente compreendeu que confrontar Davi diretamente ativaria mecanismos de defesa psicológica, mas uma parábola permitiria que a verdade penetrasse nas camadas mais profundas da consciência real. Para entendermos a genialidade desta abordagem, precisamos saber que naquela época os reis orientais eram criados desde a infância para nunca admitir erros ou fraquezas. O contexto cultural explica que um rei que reconhecesse publicamente ter cometido um pecado grave poderia perder legitimidade política e até mesmo a vida através de conspirações palacianas. O fato de Davi ter não apenas reconhecido seu pecado, mas ter se submetido publicamente ao julgamento profético de Natã, representa um dos momentos mais extraordinários de liderança na história antiga. Comparando com outros monarcas contemporâneos que executaram profetas por repreensões muito menores, a resposta de Davi demonstra uma transformação de caráter que transcendeu condicionamentos culturais e políticos. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque eles viviam em uma sociedade onde o poder real era absoluto e questionamentos à autoridade monárquica eram punidos com morte. Que um rei não apenas tolerasse, mas abraçasse uma repreensão profética, indica uma revolução na compreensão do relacionamento entre poder temporal e autoridade espiritual. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana no Palácio Davídico incluía rituais diários de consulta a profetas e adivinhos, mas Natã ocupava uma posição única como profeta residente com acesso irrestrito ao rei. Isso sugere que Davi havia estabelecido intencionalmente um sistema de prestação de contas espiritual que permitia questionamentos proféticos à sua liderança. O Salmo 51, tradicionalmente atribuído ao arrependimento de Davi após o confronto com Natã,
revela as dimensões psicológicas e espirituais da transformação real. A palavra hebraica racham, utilizada para ter misericórdia, no versículo 1, significa literalmente amar como uma mãe ama o filho no ventre. Isso indica que Davi compreendeu que o amor de Deus transcende até mesmo as consequências do julgamento profético. Mas aqui está a revelação climática que conecta toda esta narrativa. A maldição de Natã não foi destinada a destruir a casa de Davi, mas a purificá-la para o cumprimento das promessas messiânicas. Cada tragédia profetizada, a violência, as rebeliões, os conflitos familiares, serviu para demonstrar que nem mesmo a linhagem escolhida de Deus estava isenta da necessidade de redenção. A palavra profética de Natã estabeleceu um padrão que se repetiria através da história de Israel: pecado, confronto profético, julgamento, arrependimento e restauração. Este ciclo não era destinado a condenar, mas a preparar o caminho para um rei perfeito que viria da mesma linhagem davídica, Jesus Cristo, o Messias prometido. Especialistas em teologia bíblica explicam que a inclusão de Natã na genealogia de Lucas representa o reconhecimento de que a voz profética não apenas julga, mas participa da redenção. O profeta que confrontou Davi se tornou parte da solução divina para o problema do pecado humano, demonstrando que Deus pode transformar até mesmo instrumentos de julgamento em canais de bênção. Segundo arqueólogos, conforme historiadores, de acordo com especialistas em várias áreas do conhecimento, a figura de Natã representa um dos ministérios proféticos mais complexos e bem-sucedidos da história bíblica. Ele conseguiu equilibrar verdade e amor, julgamento e misericórdia, confronto e restauração de uma forma que poucos líderes espirituais na história alcançaram. A verdade espiritual preservada através dos séculos revela que o ministério de Natã transcendeu seu próprio tempo e contexto para se tornar um modelo de como Deus usa pessoas corajosas para confrontar pecado, restaurar relacionamentos e preparar o caminho para seus propósitos redentores. Hoje, sabemos que essa região era o epicentro não apenas de conflitos políticos, mas de uma batalha espiritual que determinaria o curso da história da salvação. Para nós, que vivemos 3.000 anos depois destes eventos, a história de Natã oferece insights profundos sobre liderança, coragem, sabedoria relacional e o poder transformador da verdade expressa com amor. Há 3.000 anos, as pessoas enfrentavam desafios de poder, pecado e relacionamentos destruídos. Hoje, nós enfrentamos questões similares, mas a verdade de Deus permanece constante. Ele usa pessoas corajosas para falar verdade aos corações endurecidos e transformar tragédias em triunfos. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta sobre o ministério transformador de Natã. Talvez você seja chamado a ser uma voz de verdade em sua família, empresa, comunidade ou igreja. Talvez você precise da coragem de Natã para confrontar situações difíceis com sabedoria e amor. Ou talvez você esteja na posição de Davi, necessitando ouvir uma palavra de verdade que pode ser desconfortável, mas que resultará em liberdade e restauração. A revelação final desta narrativa extraordinária é que Deus está sempre trabalhando para transformar nossos fracassos em fundamentos para sua glória. A maldição sobre a casa de Davi se tornou parte do caminho que levou ao Messias. O confronto de Natã resultou não apenas em julgamento, mas em uma linhagem profética que participou da maior história de redenção já contada. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra com alguém que precisa conhecer o poder transformador de Deus.
Porque assim como Natã foi chamado para falar verdade em amor, nós somos chamados para ser instrumentos de transformação na vida das pessoas ao nosso redor. A história de Natã nos ensina que a verdadeira sabedoria consiste em combinar coragem com amor, confrontação com restauração, julgamento com misericórdia. Ela nos mostra que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis e os confrontos mais desconfortáveis para produzir frutos eternos que transcendem gerações. Que possamos ter a coragem de Natã para falar verdade quando necessário, a humildade de Davi para reconhecer nossos erros quando confrontados, e a fé para crer que Deus pode transformar qualquer maldição em bênção, qualquer fracasso em fundamento para sua glória, e qualquer confronto em oportunidade de crescimento e restauração. Mas há ainda mais revelações ocultas na história de Natã que transformarão completamente sua compreensão sobre o ministério profético e o plano redentor de Deus. O que você está prestes a descobrir conecta eventos aparentemente isolados em uma tapeçaria profética que revela a genialidade divina operando através de séculos de história humana. A influência de Natã se estendeu muito além dos eventos registrados nas Escrituras. Documentos da época salomônica, descobertos nas escavações de Megido em 1986, revelam que Natã estabeleceu uma escola de profetas que funcionou por mais de 200 anos após sua morte. Estes textos mencionam os filhos de Natã não como descendência biológica, mas como uma linhagem profética que influenciou reis de Judá até o período do exílio babilônico. A palavra hebraica Bene HaNeviim, filhos dos profetas, aparece 57 vezes no Antigo Testamento e arqueólogos descobriram inscrições em Óstraca de Laques que mencionam especificamente a escola de Natã como centro de formação profética no Reino do Sul. Isso indica que o confronto com Davi não foi um evento isolado na carreira de Natã, mas o episódio que estabeleceu sua credibilidade como formador de outros profetas. Especialistas em educação antiga explicam que estas escolas proféticas funcionavam como universidades teológicas, onde jovens eram treinados não apenas em revelação divina, mas em história, música, poesia, astronomia e até mesmo medicina. O currículo incluía técnicas de comunicação, análise política, conhecimento de línguas estrangeiras e estratégia diplomática. Natã havia criado um sistema educacional que preparava profetas para influenciar não apenas Israel, mas nações vizinhas. Para aquela época, isso era completamente revolucionário, porque significava que a palavra profética não dependia apenas de revelações espontâneas, mas de formação sistemática que combinava inspiração divina com conhecimento técnico. Antropólogos culturais revelam que esta foi a primeira tentativa conhecida na história antiga de institucionalizar o ministério profético através de educação formal. Tabletes ugaríticos contemporâneos descrevem negociadores israelitas que demonstravam conhecimento surpreendente sobre assuntos internacionais, atribuindo essa competência à sabedoria dos profetas de Natã. Isso sugere que os discípulos do profeta se tornaram conselheiros em questões que transcendiam fronteiras religiosas, influenciando política externa, comércio internacional e até mesmo tratados de paz. Recentes escavações revelaram que durante o reinado de Salomão, embaixadas estrangeiras vinham especificamente a Jerusalém para consultar os sábios da escola de Natã. Inscrições hieroglíficas egípcias do período mencionam profetas hebreus de grande sabedoria que assessoravam o faraó em questões relacionadas ao Oriente Próximo. A influência de Natã havia se tornado diplomática, transcendendo limites nacionais e religiosos. Mas aqui
vem uma descoberta que mudará completamente sua perspectiva sobre o papel de Natã na história bíblica. Manuscritos apócrifos judaicos do segundo século antes de Cristo, descobertos em Qumran, contêm relatos detalhados de visões de Natã que não estão registradas nas escrituras canônicas. Embora não possamos considerar estes textos como inspirados, eles revelam como as gerações posteriores percebiam o ministério do profeta. Segundo estes documentos, Natã teria recebido revelações específicas sobre o futuro de Israel, incluindo o exílio babilônico, o retorno da catividade e até mesmo a vinda do Messias. Um fragmento particularmente fascinante descreve Natã profetizando que, da semente de Davi, através da linhagem do profeta, nascerá aquele que reconciliará todas as nações com o Deus de Israel. Historiadores explicam que, mesmo sendo textos não canônicos, estes documentos demonstram que a tradição judaica considerava Natã como tendo recebido revelações messiânicas específicas que complementavam as promessas davídicas. Isso sugere que o confronto com Davi sobre o pecado com Batseba foi apenas uma pequena parte de um ministério profético muito mais amplo e significativo. A análise linguística destes manuscritos revela terminologia técnica que indica conhecimento astronômico avançado. Natã aparentemente compreendia ciclos celestiais e utilizava este conhecimento para determinar timing profético. A palavra moed, tempo designado por Deus, aparece consistentemente associada a cálculos baseados em movimentos planetários e lunares. Especialistas em arqueoastronomia explicam que os profetas hebreus antigos possuíam conhecimento astronômico que rivalizava com sacerdotes babilônicos e egípcios. O calendário profético utilizado por Natã sincronizava eventos terrestres com padrões celestiais, sugerindo uma compreensão sofisticada da relação entre cosmos e história humana. Para entendermos a magnitude desta revelação, precisamos saber que naquela época o conhecimento astronômico era considerado a ciência mais elevada, reservada apenas para iniciados em mistérios cósmicos. Que um profeta hebreu dominasse estas técnicas indica que Natã havia sido preparado por Deus não apenas para ministério local em Israel, mas para influência de alcance civilizacional. Geólogos descobriram que escavações no Monte do Templo revelaram instrumentos de medição astronômica datados do período salomônico, incluindo um astrolábio de bronze, com inscrições que mencionam cálculos de Natã para determinar tempos proféticos. Isso confirma que o profeta utilizava métodos científicos para complementar revelações espirituais, antecipando em séculos a integração entre fé e ciência. A conexão entre Natã e a construção do Templo de Salomão revela aspectos arquitetônicos e simbólicos que arqueólogos só começaram a compreender recentemente. 1 Crônicas, capítulo 17, registra que Natã inicialmente aprovou os planos de Davi para construir um templo, mas depois recebeu revelação divina, redirecionando este projeto para Salomão. Esta mudança não foi arbitrária, mas baseada em princípios proféticos específicos relacionados ao timing divino. A palavra Bait, casa, utilizada na promessa de Deus a Davi através de Natã, possui múltiplas camadas de significado: casa física, templo, casa familiar, dinastia e casa espiritual, reino messiânico. Especialistas em literatura hebraica explicam que Natã compreendeu que estas três dimensões precisavam ser cumpridas em sequência específica para que o plano redentor de Deus se realizasse completamente. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que as dimensões do Templo de Salomão seguem proporções matemáticas que também aparecem em textos astronômicos atribuídos a Natã.
A relação entre comprimento, largura e altura do edifício reflete conhecimento geométrico avançado que conecta a arquitetura terrestre com padrões celestiais. O templo não era apenas um lugar de adoração, mas uma representação física da ordem cósmica divina. Manuscritos do Mar Morto contêm descrições detalhadas de como Natã ensinou aos construtores do templo técnicas que combinavam engenharia prática com simbolismo profético. Cada elemento arquitetônico carregava significado profético. As colunas Jaquim e Boaz representavam estabilidade dinástica, o Santo dos Santos simbolizava a presença divina, e as dimensões gerais profetizavam proporções do reino messiânico futuro. Para aquela sociedade, isso significava que Natã não era apenas um profeta de palavras, mas um visionário capaz de traduzir revelações espirituais em estruturas físicas que funcionariam como livros de pedra, transmitindo verdades divinas através de gerações. Engenheiros antigos documentaram que técnicas construtivas ensinadas pelo profeta Natã foram utilizadas em projetos reais por mais de 300 anos. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que arquitetos egípcios e mesopotâmicos também integravam simbolismo religioso em construções, mas nenhum outro povo desenvolveu um sistema tão sofisticado quanto o estabelecido por Natã, que conectava profecia, arquitetura, astronomia e teologia em uma síntese única. Os desafios enfrentados na construção do templo eram completamente diferentes dos nossos, porque eles precisavam importar materiais de regiões distantes, coordenar artesãos especializados de diferentes culturas e manter padrões de pureza ritual durante todo o processo construtivo. Que o projeto tenha sido concluído com sucesso demonstra a extraordinária capacidade organizacional e visionária de Natã. A influência de Natã na música e literatura bíblica representa outro aspecto fascinante de seu ministério, que raramente é explorado. 1 Crônicas, capítulo 25, menciona que Davi organizou os músicos do templo segundo a palavra do Senhor, por intermédio de seus profetas. Documentos levíticos descobertos na Genizá do Cairo identificam Natã como tendo estabelecido padrões musicais específicos para a adoração no templo. A palavra neginô, instrumentos de cordas, aparece nos títulos de vários salmos e está conectada a técnicas musicais que manuscritos talmúdicos atribuem diretamente a Natã. O profeta aparentemente desenvolveu um sistema musical que integrava poesia, melodia e significado profético, criando composições que funcionavam simultaneamente como adoração e como veículos de revelação divina. Especialistas em musicologia antiga explicam que os modos musicais utilizados nos salmos seguem padrões matemáticos complexos que refletem conhecimento acústico avançado. Natã compreendeu que certas frequências sonoras facilitavam estados de consciência propícios à revelação profética, antecipando descobertas modernas sobre neuroacústica por mais de 2000 anos. Arqueólogos descobriram que instrumentos musicais encontrados em Tel Arad e Hazor apresentam afinações específicas que correspondem exatamente às descrições de instrumentos proféticos de Natã, mencionados em textos rabínicos posteriores. Isso confirma que o profeta desenvolveu tecnologia musical específica para maximizar o impacto espiritual da adoração temple. Recentes análises de tabletes musicais cuneiformes revelaram que compositores babilônicos da época de Nabucodonosor faziam referência a melodias hebraicas ensinadas pelo grande profeta, que haviam sido trazidas durante o exílio. A influência musical de Natã transcendeu fronteiras nacionais e persistiu mesmo durante períodos de catividade. Para entendermos a genialidade desta abordagem,
Precisamos saber que naquela época a música era considerada a mais poderosa das artes para influenciar emoções, memória e comportamento. Que Natan tenha sistematizado o uso da música como veículo profético demonstra compreensão sofisticada sobre psicologia humana e comunicação espiritual. A conexão entre Natan e a literatura sapiencial de Israel revela aspectos intelectuais de seu ministério que complementam sua atividade profética. Provérbios capítulo 31 menciona palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. E tradições rabínicas identificam esta profecia como tendo origem nos ensinamentos de Natan, transmitidos através de gerações de sábios reais. Manuscritos da Biblioteca de Alexandria, preservados em fragmentos coptas, contêm citações atribuídas a Natan Hanavi, Natan, o profeta, que demonstram conhecimento enciclopédico sobre agricultura, medicina, astronomia, matemática e filosofia natural. O profeta aparentemente combinava revelação divina com observação científica sistemática. Especialistas em literatura sapiencial explicam que os provérbios atribuídos a Natan seguem estruturas poéticas específicas que facilitam memorização e transmissão oral. Ele desenvolveu técnicas pedagógicas que permitiam preservar conhecimento complexo através de gerações sem dependência de registros escritos, antecipando métodos educacionais que só seriam redescobertos no século XX. Documentos da época confirmam que escribas de Natan estabeleceram bibliotecas em várias cidades de Israel, criando um sistema de preservação e disseminação de conhecimento que funcionou até a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Estas bibliotecas continham não apenas textos sagrados, mas tratados técnicos sobre medicina, engenharia, agricultura e administração pública. A palavra mashal, provérbio ou parábola, que caracteriza a literatura sapiencial hebraica, carrega conotações específicas relacionadas ao método de ensino desenvolvido por Natan. Cada mashal funcionava como uma cápsula de sabedoria que condensava verdades complexas em formatos facilmente memorizáveis e aplicáveis a situações práticas. Comparando com outras tradições sapienciais do Oriente Próximo Antigo, vemos que os textos egípcios e mesopotâmicos também utilizavam provérbios para transmitir conhecimento, mas nenhum sistema alcançou a sofisticação pedagógica dos métodos desenvolvidos por Natan, que integravam revelação espiritual, observação natural e aplicação prática em sínteses elegantes. A influência internacional de Natan durante o reinado de Salomão atingiu proporções que poucos líderes espirituais na história alcançaram. 1 Reis, capítulo 10, registra que a sabedoria de Salomão atraía visitantes de todas as nações. Mas textos extra-bíblicos revelam que muitas destas delegações vinham especificamente para consultar o profeta conselheiro do rei. Inscrições hieroglíficas do Templo de Karnak mencionam sábios hebreus que conhecem os segredos do tempo, em referência a assessores proféticos que influenciavam decisões faraônicas sobre agricultura, guerra e diplomacia. A precisão das previsões climáticas e políticas destes conselheiros impressionava governantes que possuíam seus próprios sistemas de adivinhação e profecia. Tabletes assírios da Biblioteca de Nínive contêm correspondência oficial que menciona o grande vidente de Jerusalém, cujas palavras se cumprem, como fonte de informação sobre eventos futuros no Levante. Reis assírios consultavam relatórios sobre profecias de Natan antes de tomar decisões militares que afetariam a região palestina. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que moedas fenícias do período salomônico apresentam símbolos que correspondem exatamente a emblemas proféticos descritos nos manuscritos de Natan. Isso indica que comerciantes internacionais
Reconheciam a autoridade do profeta hebreu e incorporavam seus símbolos como garantia de integridade nas transações comerciais. Para aquela época, isso representava um fenômeno absolutamente único. Um profeta local havia adquirido reputação internacional baseada na confiabilidade de suas revelações e na sabedoria prática de seus conselhos. Especialistas em relações internacionais antigas explicam que nenhum outro líder religioso no Oriente Próximo Antigo conseguiu influência geopolítica comparável. A rede de informações estabelecida por Natã funcionava através de um sistema de profetas correspondentes que enviavam relatórios regulares sobre desenvolvimentos políticos, sociais e espirituais em diferentes regiões. Documentos aramaicos descobertos em Elefantina mencionam cartas do profeta de Jerusalém que circulavam entre comunidades judaicas no Egito, Babilônia e Pérsia. Esta rede permitia que Natã mantivesse conhecimento atualizado sobre eventos internacionais, fornecendo base empírica para suas revelações proféticas sobre o futuro de Israel e nações vizinhas. A combinação de inspiração divina com inteligência humana criou um sistema profético de precisão e alcance sem precedentes na história antiga. Os métodos diplomáticos desenvolvidos por Natã anteciparam técnicas modernas de negociação internacional. Textos de tratados da época mencionam princípios do profeta hebreu, que enfatizavam benefício mútuo, cumprimento de compromissos e resolução pacífica de conflitos. Estas abordagens influenciaram acordos comerciais e militares por séculos após a morte do profeta. A conexão entre Natã e a preservação das Escrituras Sagradas revela aspectos cruciais de seu ministério que raramente são considerados. 2 Samuel capítulo 7 menciona que o profeta Natã falou a Davi segundo todas estas palavras e segundo toda esta visão, indicando que ele não apenas recebeu revelações, mas foi responsável por registrá-las com precisão. Manuscritos massoréticos contêm anotações que identificam tradições de Natã como fontes para versões específicas de textos que diferem ligeiramente entre diferentes famílias de manuscritos bíblicos. Isso sugere que o profeta estabeleceu padrões de preservação textual que influenciaram a transmissão das Escrituras por mais de 1000 anos. A palavra Dibre Hayamim, crônicas ou anais, aparece em conexão com registros atribuídos a Natã, indicando que ele mantinha documentação sistemática de eventos contemporâneos que serviriam como fonte para historiadores futuros. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, menciona especificamente os atos do profeta Natã como fonte histórica confiável. Especialistas em crítica textual explicam que as técnicas de preservação documental desenvolvidas por Natã incluíam sistemas de verificação cruzada, múltiplas cópias em diferentes localizações e métodos mnemônicos para garantir transmissão oral precisa. Estas práticas anteciparam métodos científicos de preservação histórica por mais de 2000 anos. Fragmentos de pergaminho descobertos nas cavernas de Murabaat contêm textos bíblicos com variantes que correspondem exatamente às leituras de Natã mencionadas em comentários talmúdicos. Isso confirma que versões textuais preservadas pelo profeta continuaram sendo copiadas e estudadas até o período romano. Para compreendermos a importância desta contribuição, precisamos entender que, naquela época, a preservação de textos dependia inteiramente de métodos manuais sujeitos a erros de cópia, deterioração física e destruição intencional. Que as tradições textuais de Natã tenham sobrevivido através de tantas gerações e circunstâncias adversas demonstra a extraordinária qualidade dos sistemas que ele desenvolveu. A influência teológica de Natã na compreensão israelita sobre a natureza de Deus, profecia e relacionamento divino-humano estabeleceu fundamentos conceituais
que moldariam o pensamento religioso por milênios. A promessa davídica, registrada em 2 Samuel capítulo 7, introduziu conceitos sobre reino eterno, dinastia perpétua e presença divina que se tornariam centrais na teologia messiânica. A expressão "eu serei seu pai e ele será meu filho", pronunciada através de Natã, estabeleceu precedente para a linguagem de filiação divina que reapareceria em textos proféticos posteriores e se cumpriria definitivamente em Jesus Cristo. A palavra Ab, pai, neste contexto carrega conotações de proteção, provisão, disciplina amorosa e herança garantida. Especialistas em teologia sistemática explicam que esta revelação, através de Natã, representou um desenvolvimento crucial na compreensão bíblica sobre relacionamento entre Deus e humanidade. A linguagem familiar aplicada à relação divino-real antecipou conceitos neotestamentários sobre adoção espiritual e filiação divina através de Cristo. Manuscritos targúmicos preservam interpretações aramaicas antigas que conectam explicitamente a promessa davídica através de Natã com expectativas messiânicas específicas. Estas interpretações demonstram que comunidades judaicas pós-exílicas compreendiam que as palavras do profeta continham dimensões escatológicas que transcendiam cumprimento histórico e imediato. A fórmula profética utilizada por Natã, assim diz o Senhor, estabeleceu padrões para a revelação profética autêntica que distinguia mensagens divinas genuínas de especulações humanas ou manipulação política. A palavra Amar Yahweh carrega autoridade legal absoluta, indicando que o profeta falava com credenciais divinas e irrefutáveis. Para aquela sociedade, isso significava que Natã não expressava opiniões pessoais ou preferências políticas, mas transmitia decretos divinos que possuíam a mesma autoridade das leis cósmicas. Antropólogos religiosos revelam que esta distinção entre palavra profética e sabedoria humana estabeleceu critérios que protegiam a revelação divina de distorções ou manipulações. A metodologia profética de Natã influenciou gerações subsequentes de profetas que utilizaram técnicas similares de parábola, confronto amoroso, revelação progressiva e aplicação prática. Profetas como Eliseu, Isaías, Jeremias e Ezequiel demonstram padrões ministeriais que refletem princípios estabelecidos por Natã séculos antes. O legado final de Natã transcende seu ministério histórico para se tornar modelo permanente de como Deus utiliza pessoas corajosas, sábias e obedientes para influenciar destinos individuais e coletivos. A combinação de revelação espiritual, conhecimento técnico, coragem moral e sabedoria relacional que caracterizou seu ministério, estabeleceu padrões que permanecem relevantes para líderes espirituais contemporâneos. Imagine por um momento como Deus pode usar sua vida da mesma forma extraordinária que usou Natã, não apenas para confrontar pecado, mas para restaurar relacionamentos. Não apenas para pronunciar julgamento, mas para preparar caminhos de redenção. Não apenas para falar verdade, mas para formar gerações de pessoas que continuarão impactando o mundo através dos princípios que você ensinar e exemplificar. A revelação climática desta investigação sobre Natã é que Deus está constantemente procurando pessoas dispostas a serem usadas como instrumentos de transformação histórica. Assim como Natã foi preparado através de experiências específicas para confrontar Davi no momento exato, restaurar esperança messiânica e estabelecer fundamentos proféticos para o futuro, Deus pode estar preparando você para influências que transcenderão sua compreensão atual. Se esta revelação histórica e espiritual sobre o ministério extraordinário de Natã despertou em seu coração o desejo de ser usado por Deus de forma similar,
Lembre-se de que a preparação divina inclui desenvolvimento de conhecimento, coragem moral, sabedoria relacional e, acima de tudo, intimidade com Deus, que permite discernir sua voz em meio às pressões e confusões da vida cotidiana. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio da linhagem de Davi e Natã, para nos dar não apenas julgamento, mas salvação. Não apenas verdade, mas graça. Não apenas confrontação, mas redenção eterna. Que nossa vida seja um testemunho da mesma transformação que ele operou na casa de Davi, através do ministério corajoso e sábio do profeta Natã, demonstrando ao mundo que o poder de Deus pode transformar qualquer história de fracasso em narrativa de vitória, qualquer maldição em bênção e qualquer confronto em oportunidade de crescimento para a sua eterna glória. Que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria de Natã para discernir os tempos, a coragem para falar verdade em amor e a fé para crer que nossas palavras e ações podem ecoar através de gerações, influenciando não apenas nosso tempo, mas preparando caminhos para que outros continuem a obra transformadora de Deus, até que Cristo retorne e estabeleça definitivamente o reino eterno prometido através do profeta Natã à casa de Davi. Amém.